Fala, jovem centelha! Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma algo dentro de você ainda arde por mudança. Mesmo que seja só uma pequena faísca, e às vezes tudo o que a gente precisa é disso, uma centelha. É ela que acende tochas no escuro e traz grandes transformações com a luz do autoconhecimento. Então, relaxa. Pega o seu café, prepara o seu lanche favorito ou só se acomoda aí do jeito que der. E me acompanha, vamos acender mais uma tocha hoje. Já deixa o like nesse vídeo, isso ajuda o algoritmo a entender que eu estou acendendo tochas no escuro com centelhas assim como você, e não apenas jogando conversa fora. Hora de Aventura parece um desenho bobo, e talvez essa seja a sua armadilha mais genial. Por fora, você vê cores berrantes, criaturas esquisitas, doces que andam e um cachorro amarelo que estica o corpo igual chiclete. Mas por trás de todo esse caos psicodélico se esconde uma das narrativas mais existencialistas e emocionalmente complexas da cultura pop recente. Porque o mundo em que Finn, o humano, vive, a Terra de O, é um planeta pós-apocalíptico. Um planeta que foi destruído por uma guerra que ninguém mais lembra direito. Um planeta onde o passado ainda dói, mesmo quando a memória já esqueceu. E Finn, bom, ele é o último humano. Um moleque criado por um cachorro falante, cercado por princesas, monstros, mutações, camadas simbólicas que fariam até o próprio Carl Jung sentar para notar. O que quase ninguém percebe é que por trás desse humor nonsense e das bizarrices animadas, esse desenho esconde um tipo de profundidade que você não espera encontrar ali. É como quem entra numa piada e tropeça sem querer num espelho. Há reflexões ali que não devem nada a muito filósofo que vive de escrever sobre a dor de existir. Hora de Aventura não cita Nietzsche, Camus ou Sartre, mas respira dentro da mesma atmosfera que eles. Fala do vazio, do absurdo, da perda de sentido, do esforço de criar significado no mundo que já colapsou, e faz isso com monstros fofos, reinos de doce e uma trilha sonora melancólica tocando no fundo. É genial porque parece leve, mas te atravessa feito faca. E é exatamente por isso que funciona. É tão aparentemente inocente que te faz baixar a guarda. E o desenho te pega desprevenido, bem onde ainda dói. Finn começa como todo mundo, achando que viver é se jogar em aventuras, bater nos vilões, ganhar o beijo da princesa no final. Mas conforme o tempo passa e as temporadas avançam, a espada começa a pesar. O braço some, os amores decepcionam, a raiva encontra lugar para sair, e aquele garotinho risonho vai se quebrando bem devagar até não saber mais quem ele é. Jung chamaria isso de confronto com a sombra. O momento em que a máscara de herói já não sustenta a dor que arde por trás dos olhos. Nietzsche já diria que isso é o instante que o menino encara o abismo. O abismo o olha de volta. Camus talvez só desse um sorriso torto e dissesse que sim, viver é isso. Um ato de rebeldia contra o absurdo. Hora de Aventura é sobre isso. O que acontece com a mente de um herói quando a infância acaba e o trauma fica. É um desenho que fala de solidão, abandono, luto, identidade e até transtornos mentais, sem nunca dizer uma palavra de forma direta. Porque, assim como na vida real, a dor mais funda não vem com manual, ela só acontece. E quem assiste esperando leveza tropeça num espelho. A verdade é que Finn somos todos nós. Pessoas que cresceram tentando ser fortes demais, cedo demais. E começaram a colecionar cicatrizes internas enquanto o mundo achava que estava tudo bem. A queda nunca vem de uma vez, ela vai rachando aos poucos. Primeiro um estalo aqui, depois um vazio ali, e o mais cruel é que por fora tudo ainda parece intacto. A pose de herói continua, as piadas ainda saem, o mundo olha e vê alguém funcional. Mas é nesse silêncio entre as falas, nesse olhar perdido no meio da piada, que a alma começa a vazar. Finn continua empunhando a espada, pulando de aventura em aventura, mas já não tá mais ali. A risada ficou oca, o brilho nos olhos é só reflexo, o corpo segue no automático, mas o coração, esse já tá gritando em outra frequência. Só que ninguém escuta e ele também não sabe traduzir. Porque quando você não foi ensinado a sentir, tudo que dói vira confusão. É amor, é raiva, é abandono, é tudo ao mesmo tempo? Ou é só um buraco que cresce dentro com fome de significado? A vida segue, mas não entra mais. Você vê os amigos rindo e se pergunta como é que eles ainda conseguem. Você até responde, tô bem, enquanto seu peito implode.
Começa a trocar o silêncio por fones de ouvido, o toque por distração, o sono por rolagem infinita no feed. O mundo vira um borrão e você, uma presença ausente no próprio corpo. No desenho, Finn perde o braço. Na vida real, a gente perde a vontade de sair, de tentar, de continuar e tenta colar isso tudo com trabalho. Com sexo casual, com comida, com espiritualidade fast food. Aquela que vem em pequenas doses nessas merdas de curso de Instagram. Mas nada segura, porque tem coisa que não se remenda com distração, só com verdade. E a verdade, quando chega, vem que nem um soco. Você não tá bem e já faz tempo. Só que uma hora o corpo começa a berrar. A mente já não dá mais conta de conter. E você começa a vazar. Por rompantes de raiva, palavras ríspidas com pessoas que você ama, crises de ansiedade, vícios disfarçados de alívio. Carl Jung diria que é o self tentando emergir quando o ego já não sustenta mais a mentira. Camus chamaria isso de ruptura com o conforto absurdo. Já a psicanálise diria que é o sintoma é uma mensagem cifrada. Mas na prática, parece que você está enlouquecendo por dentro enquanto o mundo te cobra para ser funcional. E o que é pior, você ainda tenta ser, porque aprendeu que sentir demais é fraqueza. Que pedir ajuda é vergonha, que a vida tem que doer mesmo. Mas às vezes o que você chama de surto é sua alma tentando se salvar. E é aqui que o corpo vira o mensageiro da alma. Cada dor sem causa vira uma carta não lida. Cada insônia um grito abafado. Cada crise de raiva um trauma que não foi nomeado. Cada vazio uma ferida antiga que nunca foi cuidada. Fim tenta amar. Tenta se distrair, tenta salvar alguém, como todo mundo que tenta escapar da própria dor se ocupando com a dor dos outros. Mas chega uma hora que nem isso segura mais. Quando até o que era bonito começa a dar enjoo, quando o toque incomoda, quando a presença sufoca, quando até o sexo vira uma tentativa de anestesia, quando o prazer enjoa, quando tudo vira ruído. Esse é o ponto em que muita gente chega antes de procurar ajuda. O ponto em que você se tranca no banheiro, abaixa a tampa do vaso, senta com a roupa ainda no corpo e se pergunta: o que está acontecendo comigo? Esse é o ponto em que você diz que é só estresse, mas já não reconhece mais a própria voz. Mas até lá, você já carregou feridas demais, já destruiu pontes, já se acostumou a sangrar sozinho e é por isso que esse ato é o mais perigoso da jornada. É quando o mundo ainda acha que o herói está vencendo, afinal, ele ainda está de pé. Só que, por dentro, ele já caiu faz tempo. Tem dor que destrói e tem dor que revela. O colapso de verdade nunca vem para te derrubar de vez. Ele vem para arrancar tudo o que você fingia que era. Fim chega nesse ponto. A espada já não significa mais nada. A coragem virou casca, o sorriso apenas um escudo furado. E quando não sobra mais ninguém para salvar, ele finalmente se encontra com quem evitou a vida inteira. Ele mesmo. Sem armadura, sem narrativa, sem trilha sonora de fundo, apenas ele e a própria dor. E é aí que vem o silêncio, aquele silêncio estranho que aparece quando tudo já desabou. E você percebe que ainda está vivo. É quando você está no chão e pela primeira vez escuta a sua própria respiração como se fosse um grito abafado há anos. E é aí que muita gente chega na terapia, ou melhor, é aí que ela se torna possível, porque até então tudo era resistência, era performance, era tentativa de continuar sendo funcional num corpo que gritava por descanso. Mas agora não tem para onde correr, nem para quem culpar, nem máscara que sirva. Você se olha no espelho e não sabe mais o nome do que vê. É um momento em que até o feed do Instagram te deixa irritado, porque tudo ali parece mentira enquanto você está afundando na própria verdade. E por mais assustador que isso pareça, é esse o portal. A crise não te quebrou, ela te despedaçou para te reconstruir sem mentira, sem disfarces ou máscaras. Você percebe que não vai voltar a ser quem era. E essa é a melhor notícia que ninguém te deu. Fim. Entre em contato com a ausência, com o abandono, com a verdade nua de que viver também é perder. É por isso que é esse o ato mais difícil. Porque aqui não tem distração, só tem enfrentamento. E quando você percebe que muito do que doeu não foi o que te fizeram, foi na verdade o que você aprendeu a acreditar sobre si mesmo por causa disso. É quando você percebe que o que mais te machucou não foi o grito, foi o silêncio que veio depois dele. É quando você entende que tem feridas que não foram causadas, mas herdadas, feridas transgeracionais, feridas emocionais, feridas que você virou especialista em esconder. E você lembra das vezes em que disfarçou uma crise com um só "tô cansado" e ninguém nunca mais te perguntou de novo. A ruína aqui não é o fim da estrada, é o altar, o chão da caverna,
O momento exato que você pode finalmente parar de fingir, porque terapia não começa quando você marca horário. Ela começa quando a armadura já não serve mais, quando até o escapismo cansa, quando a única saída é olhar pra dentro e dizer: chega, me escuta agora. É aquele dia em que você se tranca no banheiro, senta na tampa do vaso e chora baixinho pra ninguém ouvir, mas dentro o grito é ensurdecedor pra cacete. E o mais brutal é que nem sempre isso acontece com alguém do seu lado. Às vezes é no banco de praça, no banho, às vezes deitado no escuro encarando o teto e percebendo que existe um eu ali dentro pedindo socorro há anos. Às vezes é até lavando a louça, ouvindo um podcast qualquer, quando bate um vazio que engole tudo e você só para com a mão na espuma, ali, imóvel. E isso é o que eu chamo de ruína inaugural. O ponto zero, onde tudo desaba e o que nasce depois já não é mais o mesmo.